Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de Física, Estatística e Matéria Condensada. Sou o professor Wesley e hoje vou estar resolvendo mais um exercício do nosso livro-texto. O exercício é o exercício 2.2, ele encontra-se na aula 2 do nosso livro e o exercício diz o seguinte: um problema relacionado com o sistema paramagnético uniaxial é o do caminho aleatório em uma dimensão. Neste problema, uma partícula caminha ao longo de uma reta, dando passos para a direita ou à esquerda aleatoriamente. Cada passo é independente do anterior, e todos os passos têm o mesmo tamanho, L. Seja P a probabilidade de a partícula dar um passo para a direita. Letra A. Se a partícula dá 10 passos, qual é a probabilidade de que estejam à distância d igual a 8L do ponto de partida? Suponha que P é 0,5. Letra B. Que valor esperado para D, né, que D no caso é a distância, se a partícula dá 10 passos e P é igual a 0,5? E se P é igual a 0,3? Então é o seguinte, a gente tem uma partícula, essa partícula está numa reta e a cada momento ela pode dar um passo para a direita ou um passo para a esquerda de maneira aleatória. Então, ou seja, ela pode dar 2 passos para a direita, depois um passo para a esquerda, dou 2 passos para a esquerda, depois 2 para a direita e assim sucessivamente. Cada passo é independente do anterior. O que isso significa? Significa que o passo para a direita não vai ter alguma implicação no passo posterior. Né? Então, um passo é independente do outro. Então, para a gente resolver a letra A gente tem que calcular a probabilidade de, após 10 passos, elas estejam à distância 8L do ponto de partida. Então, muito bem. Como que eu vou calcular essa probabilidade? Então, é o seguinte, o número de passos aqui vai ser, o número total de passos, no caso são 10 passos, vai ser o nosso N. Né? Como que a gente calcula a probabilidade de, depois de efetuar N passos, essa partícula esteja a uma determinada distância? Então, a probabilidade de, após N passos, ele está a uma distância de 8L é dado por essa expressão aqui. Então, ou seja, essa expressão aqui é o que nos possibilita calcular a probabilidade dessa partícula esteja a essa distância depois de N passos. Então, o nosso próximo passo aqui, né, é a gente extrair as informações que a gente tem do problema. Quais são essas informações? Primeiro, aí ele fala na letra A que P é igual a 0,5. Então, o nosso P aqui, que aparece na fórmula nesse termo aqui, ele representa a probabilidade de a partícula dar um passo para a direita. Então, consequentemente, o nosso Q, que aparece aqui, é a probabilidade de a partícula dar um passo para a esquerda. Então, muito bem. O exercício já nos diz que a probabilidade de a partícula dar um passo para a direita é 0,5. A probabilidade total não pode ser maior que 1. Tem que ser de 1 para baixo. Então, se a probabilidade para a direita é meio, então para a esquerda também vai valer meio. Se, por exemplo, ele falasse que o P era 0,7, então o Q valeria 0,3, de tal forma que a soma dessas duas probabilidades de a partícula ir para a direita ou a partícula ir para a esquerda tem que ser igual a 1. Muito bem, então a gente já tem duas informações aqui. N vai representar para nós o número total de passos que essa partícula vai dar, independente se for para a direita ou para a esquerda. Qual é o número total de passos? No caso, ele fala se a partícula dá 10 passos. Então, no caso aqui, o número total de partícula, N, será igual a 10. E o nosso M aqui, ele vai representar o número líquido de passos que a partícula efetuou dentro do número total de passos. Então, muito bem, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que desses 10 passos, ele teria dado 7 passos para a direita e 3 passos para a esquerda. Então, ou seja, qual é o número líquido de passos que a partícula efetuou? 4 para a direita, porque eu pego os 7 que ela deu para a direita e desconto os 3 que ela deu para a esquerda. Se a gente observar bem aqui, ele fala que no final de 10 passos, ele está a uma distância de 8L. Como o exercício diz que cada passo tem o mesmo tamanho L, então se a distância que ele está após 10 passos é 8L, então significa que o número líquido de passos que a partícula efetuou, né, vai ser igual a 8. Muito bem, então, ou seja, então depois de 10 passos,
a partícula vai estar a uma distância de 8 passos para a direita. O nosso m aqui vale 8. Muito bem. A gente tem todas as informações necessárias para a gente substituir na fórmula. Então, a gente substitui essas informações extraídas do problema na nossa equação aqui e a gente vai ter isso aqui. Então, ou seja, substituindo todas as informações, então a gente vai calcular a probabilidade de após 10 passos ela esteja uma distância de 8 L's, ou seja, de 8 passos para a direita. Então a gente substitui todas as informações aqui e vamos encontrar um valor de 0,0098. Ou seja, passando isso para a porcentagem, vai dar uma probabilidade de menos de 1%, ou seja, 0,98%. Para a gente resolver a letra B, ou seja, ele quer saber o valor esperado para a distância, né? Qual que é o valor mais possível que vai acontecer para a distância, se a partícula der 10 passos. Então, ou seja, primeiramente, qual é a expressão para a gente calcular o valor esperado para a distância? Então, está aqui. Essa aqui é a expressão que a gente obtém para calcular a distância que a partícula vai estar após n passos. Então, o D aqui vai representar o valor esperado para a distância, vai ser o valor esperado para o número líquido de passos multiplicado pela distância de cada passo, que é L. Pois muito bem. Então, ou seja, a gente verifica, pela aula 2 do livro-texto, que o valor de M está relacionado com o valor de N pela seguinte expressão. Então, ou seja, N é o número total de passos, M é o número líquido de passos, a média desses dois vai dar o valor de Nzinho. Então, vai ser o valor médio desses dois. Fazendo uma pequena manipulação algébrica, como que a gente faz aqui? O 2 está dividindo, passa multiplicando, então fica 2n. Depois a gente pega o nzão que está somando, passa subtraindo. Então vai ficar 2nzinho menos nzão. Então tá aqui, o nosso m relaciona com nzão por m igual a 2nzinho menos nzão. Pois muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o valor esperado para mzão. Então, ou seja, o valor esperado para mzão vai ser 2, o nzinho pode mudar, o nzão não muda, o número total de passos continua o mesmo. Então, o valor esperado de mzão vai depender de 2 vezes o valor esperado de nzinho menos n. Da equação 2.11 do nosso livro-texto, a gente verifica que o nzinho entre esse símbolo aqui, que é o valor esperado de nzinho, é relacionado por essa expressão aqui, ou seja, é dado por P, que é a probabilidade da partícula estar à direita, no caso nosso aqui do exemplo, vezes o nzão, que é o número total de passos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar no lugar de nzinho, do valor esperado de nzinho, e substituirmos por pnzão. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, ou seja, o valor esperado de mzão vai ser 2 vezes pzinho, nzão, nzão, pzinho, que não, a ordem, a inversão aqui não vai alterar, menos nzinho. O que a gente faz aqui agora? Colocamos o nzão em evidência. Colocamos o nzão em evidência, ficar entre parênteses vai ficar 2p menos 1. Então, muito bem. O que a gente faz agora? Sabemos que o valor esperado de mzão é nzão vezes 2p menos 1. Pegamos esse resultado aqui e substituímos na nossa primeira expressão. Então, fazendo essa substituição aqui, a gente vai ter que o valor esperado para Dzinho, né, para a distância que ela vai estar da origem, vai ser nzão multiplicado por 2p menos 1 vezes o comprimento de cada passo, que é L. Pois muito bem. Como a gente tem o valor de nzão, que é 10 passos, né? E temos o valor de P, que é 0,5, então a gente substituímos nessa expressão aqui, no nzão 10, no P 5, e vamos obter que o valor esperado para D é 0. Ou seja, o que isso significa? Significa o seguinte, que após 10 passos, se a probabilidade dela der um passo para a direita ou para a esquerda for iguais, então o valor mais esperado é que ela esteja no mesmo ponto onde ela originou. É como se ela tivesse a probabilidade de dar 5 passos para a direita e depois 5 passos para a esquerda. Ou seja, ela vai retornar na mesma posição. Caso P fosse 0,3, né, ou seja, eu teria 30% de probabilidade dela dar um passo para a direita e 70% de probabilidade dela dar um passo para a esquerda, e substituímos aqui na expressão para o valor esperado para a distância, a gente vai encontrar aqui um valor de menos 4L. Isso é consistente pelo seguinte fato: se ela tem uma probabilidade maior
de dar passos para a esquerda do que dar passos para a direita, então o valor esperado após os 10 passos é que ela esteja uma possibilidade maior. A gente espera que ela esteja mais à esquerda do que à direita do ponto de que ela se originou. Ok, pessoal? Então esse exercício também se encontra na lista da AD1, que é para vocês entregarem lá, postarem no AVA, né? Então vocês se baseiam nessa resolução e desenvolva a resolução da atividade que está lá a partir dessa explicação que foi feita aqui. Então, obrigado aí e até a nossa próxima aula.